Olá, meus caros, vamos dando o pontapé inicial ao News Jurídica. Sim, um novo programa aqui, na realidade já não é novo assim, de notícias de cunho jurídico, porque eu já fazia em 2017, 18, em outro canal, especificamente da área do direito. O que será esse programa? Ler notícias e comentar na área do direito. Você que está chegando aí, deixa o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos às notícias, como essa aqui do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, negando indenização por abandono afetivo por falta de prova técnica. Vamos ler aqui a íntegra dessa informação, de ponderar, comentar sobre. Vamos ver se está tudo ok aqui. Sim, vamos lá. Esse foi o entendimento da segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul para indeferir, não aceitar, recurso contra a decisão que negou indenização por abandono afetivo. No recurso, o apelante argumenta que existem provas suficientes de abandono afetivo e que o pai da criança nunca prestou auxílio material ou moral à sua filha e pede uma indenização no valor de R$ 300 mil. Ao analisar o caso, o relator desembargador Ari Raguiante Neto explicou que a reparação por abandono afetivo decorre do descumprimento do dever de cuidado da prole dos filhos. O julgador, entretanto, afirmou que, conforme o entendimento atual da jurisprudência, deve ser observados os requisitos da reparação civil previstos no Código Civil. Ato ilícito, dano e nexo de causalidade para condenação por abandono afetivo. Na hipótese, o genitor, ou seja, o pai, logo após a dissolução da união estável mantida com a mãe, promoveu uma abrupta ruptura da relação que mantinha com a filha, ainda em tenra idade, quando todos os vínculos afetivos se encontravam estabelecidos, ignorando máxima de que existem as figuras do ex-marido e do ex-convivente. Mas não existem as figuras do ex-pai e do ex-filho, mantendo a partir de então apenas relações protocolares com a criança, insuficientes para a caracterização ou indispensável dever de cuidar, registrou. O relator ressaltou que a exigência dos requisitos para a reparação civil não quer dizer que a falta de convívio com o pai não deixou sequelas, acarretou inseguranças ou mesmo traumas na recorrente, mas lembrou que o alegado dano deve ser comprovado por meio de forma inconteste. Diante disso, o relator votou pela negativa do pedido de indenização por abandono afetivo por ausência de prova técnica. O entendimento foi unânime. A prova técnica nesse sentido seria comprovar que ele não está comparecendo ou não esteve lá na escola, comprovar que quando o pai foi chamado para reuniões de pais e professores, ele não esteve presente. São algumas provas técnicas, talvez não tinha isso, mas não quer dizer que não configure o abandono afetivo. Como, por exemplo, comprovar que no aniversário o pai não está presente. Interessante que eu vi um vídeo, isso está até no YouTube, um menino ligando para a polícia, provavelmente ele tem uns 10 anos ou até menos, ligando para a polícia, para que a polícia forçasse o pai dele vir ver ele no dia do aniversário. E o pai parece que morava a um quarteirão de onde o menino estava morando com a mãe. Ele chorava muito. Aí a polícia explicou que não poderia fazer muita coisa e tal, porque não pode obrigar, tinha que ter uma ordem judicial. O pai, se ele quiser ficar feliz, ele vai fugir. Não obrigado, a não ser com uma ordem judicial. Então, o policial foi lá na casa do menino, levou presente, foi o pai dele naquele momento. Tem uma história aí no YouTube até antiga nesse sentido. Mas isso é só para comprovar os traumas, as sequelas que pais
que não estão presentes causam. E às vezes pode ser o pai que está casado com a mãe, ou melhor dizendo, configura-se a família tradicional brasileira, casamento, mas o pai é ausente, é omisso, não vai nos eventos com o filho, se importa mais com o trabalho, ou com as amantes, ou com outras tarefas do que o filho, e o filho tem problemas. Então, não é só na questão do divórcio, da separação, mas também, às vezes, casado, tem pais e também mães, né? Só o pai mesmo, que abandonam o filho. Então, nesse caso aqui, não teve a comprovação da prova técnica, não quer dizer que não caberia o abandono afetivo. E muitas das vezes, essas ações de abandono afetivo é só para o faz-me rir. Só para o faz-me rir. Porque tem uma crítica a isso, e até eu concordo, se a pessoa não quer saber do filho, ela vai pedir uma indenização por aquilo. Claro, a gente entende outra parte. Mas, por outro lado, é mais humilhante ainda para o filho. Porque o pai não deu nada por livre e espontânea vontade. Ou não esteve presente por livre e espontânea vontade. Vai ter que ser coagido. E essa relação vai ficar muito mais pior do que já era. Porque vai ficar com ressentimento, porque processou. Então, o certo é deixar, na minha concepção, não estou dizendo que é a realidade, cada caso é um caso, cada um faz o que bem entender, tem sim a possibilidade dentro do campo do direito, mas eu digo que em alguns casos tem que deixar na mão de Deus, para quem crê em Deus, para Deus fazer justiça. Porque é óbvio que Deus não quer que pais abandonem os filhos. A própria Bíblia diz, para quem é cristão, que é para os pais não irritar os seus filhos. E quando que o pai ou a mãe irrita o filho? Quando abandona, quando não está presente, quando não está lá fazendo as tarefas domésticas, caseiras, quando não está brincando com o filho, quando não está dando carinho para o filho, a assistência familiar em todos os sentidos, não é só alimentar, dando um conselho às vezes para a vida, essas coisas todas. Então, tá aí. A questão, vamos para uma outra. Eu sei que é um tema delicado, envolve muita coisa. Não estou crucificando nenhum lado nem o outro, mas tem situações que às vezes você tem que sofrer o dano, lamentavelmente. Porque mesmo você estando na razão ainda, você acaba sofrendo mais se lutar. Mas não estou dizendo com isso que não se deve lutar. Cada caso é um caso. E se ali a menina comprovasse, ela ia vencer. Provavelmente também vai recorrer, essa é uma decisão do TJ, tem como recorrer para o STJ, se tiver condições. Vamos agora a essa questão aqui, um comentário sobre bullying, cyberbullying, que é muito interessante, que está vigorando já a partir desse ano. Olha só. As legislações vão sendo atualizadas de ano em ano, de mês em mês. Sai um governo, entra outro, e já vai mudando muita coisa, você tem que estar antenado. Então, aqui tem um comentário no Conjur. Ele diz assim: uma lei publicada no último dia 15, eu não sei se está tela preta, tem que sempre clicar aqui para ver se está tela preta. Uma lei publicada no último dia 15, deve ser 15 de janeiro desse ano, 2024, incluiu no Código Penal os delitos de bullying e cyberbullying. Lembrando que outrora tinha uma lei específica sobre o bullying nas escolas e tal. Agora já está tipificado no Código Penal. A falta de clareza das novas tipificações vem sendo criticadas por criminalistas, ou seja, advogados que atuam na área ou doutrinadores. Alguns ainda apontam, aliás, que a criminalização dessas condutas revela uma tendência brasileira de criar tipos penais desnecessários e com pouco ou nenhum efeito prático. Olha, eu vou até concordar, porque eu já li toda essa matéria aqui, a gente vai seguindo aqui, porque realmente nem tudo se resolve na área penal. Pode se resolver na área civil, que é o que vai ter aqui. A norma definiu o bullying como uma intimidação sistemática, intencional, repetitiva e sem motivação evidente, praticada mediante violência. Olha o que é o bullying: praticada mediante violência física ou psicológica. São atos que podem envolver humilhação, discriminação e outras ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. A pena é de multa aplicada caso a conduta não
constitua crime mais grave. Já o cyberbullying, que é o crime, é o bullying, a intimidação praticada na internet, é a versão virtual dessa intimidação sistemática promovida nas redes sociais, ou em redes sociais, em aplicativos, em jogos online ou em qualquer outro ambiente digital. A pena é de 2 a 4 anos de prisão e multa. Então, aqui vai ter o comentário, porque se tem a possibilidade de multa para o camarada, a pessoa se livrar, por que já não vai direto para o âmbito civil e já pede a indenização? É o que vai dizer aqui. Para o advogado criminalista Celso Sanches Vilardi, professor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, é evidente que o Brasil hoje trata de criminalizar condutas pequenas. Na visão dele, o cyberbullying pode ser regulado pelo direito penal, pois é uma conduta mais grave, devido ao seu maior alcance. Como é cometida pela internet, atinge um número maior de pessoas. Já o bullying não poderia se tornar crime, avalia Vilar. O tipo penal não deveria ser uma questão regulada pelo direito penal. Tanto é que a pena é uma multa, por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo. De acordo com o criminalista, o bullying poderia ser resolvido na esfera civil. Assim, a nova tipificação penal mostra uma tendência do legislador de criminalizar todas as condutas. A criminalista Paula, sócia do escritório Matos Filho, também vê no novo direito de bullying como mais um exemplo de uso inadequado, superficial e simbólico do direito penal. Esse cenário vai muito além da tipificação do bullying. Há uma tendência de expansão do direito penal, criminalizando novas condutas ou aumentando a pena das já existentes, aponta o advogado, um outro, André Luiz Calegari, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. Segundo ele, esse fenômeno acontece em vários países, mas tem pouco efeito prático. Há ainda um direito penal simbólico que teria o caráter de tranquilizar a população, com a ideia equivocada de que a criação de tipos penais é sinônimo de combate ao crime. E não é. Pode aumentar quantos crimes que continuam. Existem N fatores. Claro que também uma legislação fraca não ajuda em nada. E aqui ele segue discorrendo sobre essa questão. O texto é longo, é um comentário. Vamos ver aqui. De acordo com o advogado, o direito penal nunca deve ser visto como uma tábua de salvação e solução eficaz para problemas sociais mais profundos. Ela lembra, da lei que eu falei lá, que a Lei 13.185 de 2015 já trouxe melhores alternativas para lidar com o bullying, ao instituir o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. Mais eficiente do que criar mais um crime praticamente inócuo, inofensivo, que não é tão grave, seria investir tempo e energia em um debate amplo e contínuo sobre esse tema, envolvendo especialistas, juristas e a sociedade em geral, com a fiscalização da implementação de políticas públicas e a adoção de medidas preventivas, conclui. A nova lei é, na verdade, apenas um sintoma de uma epidemia no direito penal brasileiro. Embora a tendência seja criar tipos penais, o criminalista, professor da Universidade de São Judas Tadeu, André Lozano Andrade, diz que tipificar uma conduta não combate necessariamente o crime. Muitas das vezes, o efeito é o contrário, pois o sistema de justiça e a polícia têm uma limitação tanto de pessoal quanto de dinheiro, o que faz com que, quanto mais condutas tipificadas tivermos, mais se diluirá o dinheiro e o capital humano para prevenir e investigar, fazendo com que não seja possível evitar crimes ou investigar os crimes cometidos. Geralmente, os crimes que são investigados são de grande repercussão na mídia e tal. Você vê até lá no caso de Sara Mariano, uma resolução mais, digamos, séria, se fosse num outro. Em 2015, foi incluída no Código Penal uma qualificadora, hipótese de aumento de pena para o crime de homicídio quando cometido contra uma mulher, por razões da condição de sexo feminino, o feminicídio, que é o caso que a gente está falando da Sara Mariano. Para Andrade, esse é mais um exemplo de previsão desnecessária, pois na prática os autores desse crime já eram punidos por homicídio qualificado, em ambos os casos a pena é de 12 a 30 anos de prisão. Não vai muito mudar ali, para mim, é feminicídio e tal, mas já se encaixa na qualificadora ali, melhor dizendo, no crime qualificado.
Os aumentos de pena para crimes resistentes também já fazem parte dessa tendência. Em 2018, por exemplo, foram incluídas diversas hipóteses de aumento de pena para o delito de roubo. Aumentar a pena não coibirá qualquer conduta, afirma. Então, é um debate extenso sobre essa questão. E o que nos serve aí que temos, então, agora bullying, cyberbullying no Código Penal. Estão tipificados aí. E agora, os que cometem isso aí podem se danar de vez. É a Lei 14.811 de 2014. Aliás, 14 não, 24. Estamos com 14 aqui. Agora criou, parece que, vamos ver, artigo 17, 117A do Código Penal, é isso? Esse é aqui que foi implementado. Enfim, a lei foi para aumentar ali a pena e ela é incluída no Código Penal. Ou sim, incluir, na realidade. Vamos ver que o dispositivo foi alterado ou incluso aqui, vamos ver o artigo. E está cheio de cybercrime aí na internet, esse perfil fake, por exemplo, que comete bullying de alguma forma. Uma coisa é você falar por você e responder. Aí tem uns covardes com a milícia digital deles que vêm com perfil fake e fazem o que não é o correto. Então, isso é muito lamentável. Deixa eu só pegar o Código Penal aqui para ver se a gente consegue colocar o Código Penal no que diz cybercrime. Ó, já temos aqui, eu disse era 117, na realidade é 146A. Vou compartilhar com vocês. Novo texto aqui. Então, mais uma atualização no Código Penal. Se você tem um Valdemeco, está estudando, é um estudante de direito, já tem que comprar um Valdemeco atualizado, porque mais uma coisa foi incluída que não vai estar nos anteriores aí. Por exemplo, o meu de 2020 já não vai estar isso aqui, já tem que pegar um atual. Então está aqui, ó, intimidação do sistema, ou sistemática, bullying, artigo 146A. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo mediante violência psicológica, violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação. Veja, sem motivação. O camarada não fez nada para ele. E isso aqui me ocorreu muito na minha infância e adolescência. Me ocorreu sem fazer nada. Até hoje, às vezes, ocorre. Agora, saiba que alguém te xingou e você se defender, isso não é bullying. Alguém fez mal para você e você foi se defender, às vezes se defendeu com força, não tem nenhum crime. No caso, sem motivação, tá claro aqui, ó, sem motivação. Você está a tela preta aí, agora voltou, certo? Então, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação, de discriminação, de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais, virtuais. Pena, multa se encontra com o crime mais grave. Se não for grave, se não tiver lesão, apenas for, vamos dizer, violência psicológica e não for tão grande assim essa violência psicológica, pode-se aplicar a multa. E aqui nós temos a intimidação sistemática virtual, o cyberbullying, parágrafo único, se a conduta é realizada por meio de rede de computador, de rede social, de aplicativos de jogos online, qualquer outro meio ou ambiente digital, outra medida em tempo real, reclusão de 2 a 4 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Também tem essa benesse, se não for tão grave, então é multa. Aí, uma nova notificação ou uma nova conduta criminosa, passível aí, obviamente, de sanção para quem fizer, praticar. Bom, já trouxemos 2 notícias aqui no News Jurídicas, 14 horas e 27 minutos. Lembrando que esse news vai ao ar às 2 horas ou 14 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Começamos na quinta, então vai ter quinta e sexta. Agora a notícia aqui, ó, do governo Lula, mas tem a ver com direito isso aqui. Vamos lá. Lewandowski, vamos a ele.
que tem ele aí? Olha aí. Estão vendo? Lewandowski toma posse como ministro da Justiça em cerimônia em Brasília. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, toma posse nessa quinta. Ele substitui Flávio Dino, que foi nomeado para o Supremo na vaga aberta pela aposentadoria de Rosa Weber. Dino se despediu do posto com um discurso ressaltando os resultados alcançados pelo Ministério da Justiça durante sua gestão. Estiveram presentes na cerimônia o presidente Lula e sua mulher, Janja, além do vice-presidente Geraldo Alckmin, dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Luiz Roberto Barroso, assim também do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, entre outras autoridades do mundo político e jurídico. Aí, Lewandowski é o novo ministro da Justiça, ele que era do STF. Aí tem aquela questão partidária, que eu não vou adentrar muito, mas a gente pode falar levezinho. O Lula disse que não ia colocar os seus amigos no STF, que o Bolsonaro fez errado, mas colocou lá o Flávio Dino, colocou o advogado dele também. É assim, a política é uma maravilha, eu já nem perco meu tempo de comentar, não que seria errado comentar, mas porque farinha do mesmo saco, aí tem militância, tem briga aqui, acolá, e eu não quero me adentrar nisso. Vamos lá. Outra notícia aqui. Olha só essa. Professor é condenado por causa de ofensas racistas contra aluna. Isso aí é terrível. Por entender que o direito de injúria racial foi fartamente comprovado por meio dos depoimentos de testemunhas, o juiz Leonardo Prazeres da Silva, da 9ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, em São Paulo, condenou um professor universitário, por causa de ofensas contra uma aluna negra. O racismo, lamentavelmente, ainda tem muito no Brasil. A gente acha que não tem, mas tem. Conforme está relatado nos autos, a autora da ação abordou o professor para oferecer café que era vendido por outra aluna e o réu respondeu: não quero porque eu já tomei café e também não quero ficar da sua cor. Já causo polêmica sendo branco. Imagina ficando da sua cor, disse o professor. Em sua defesa, o professor alegou que não teve a intenção de ofender a aluna e que fez uma brincadeira absolutamente inocente. Ao analisar o caso, porém, o juiz destacou que a versão do professor não foi corroborada por ninguém, enquanto a da autora foi confirmada por testemunhas. O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude da sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude de culpabilidade que possa beneficiá-lo. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o acusado praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado, resumiu o julgador. Essas piadinhas, hein? Péssimo gosto. Se é que aconteceu, que aqui está dizendo que não aconteceu, porque ele está dando a versão dele. Não teve comprovação. Inicialmente, o professor foi condenado a 1 ano de reclusão em regime semiaberto. Em seguida, foram apresentados os embargos de declaração contra a decisão pela parte autora. Ao julgar o recurso, a juíza Mariana Permazan Aníbal considerou que o crime foi praticado na presença de terceiros e, por isso, aumentou a pena para 1 a 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias de multa. Por fim, a magistrada substituiu a pena privativa de liberdade por multa no valor de 2 salários mínimos. A autora da ação foi representada de maneira pro bono pelo escritório. Pro bono, para quem não sabe, se ganhar a causa, o advogado cobra, em outras palavras, isso, do seu cliente. Então, hoje em dia não dá para fazer mais piada, muitas coisas. Às vezes você fazer uma piada com uma planta, uma cor de camisa, já pode configurar. Imagina você falar literalmente para a pessoa, que na minha opinião, nesse caso específico, é sim um racismo, que tá, não quero ficar da sua cor. Se ele fosse dizer de uma cor ou da cor do pecado, entre aspas, ou de uma camiseta e tal, mas falar para a pessoa dessa maneira realmente
Não estava lá, não sei exatamente como é que foi, mas penso que não se deve um professor universitário falar uma besteira dessa. Ok, meus caros, vamos à última. Lembrando, uma besteira, um crime, né? E ninguém está defendendo ou minimizando, não. Que é crime, é crime. Vamos à última notícia aqui. Decisão proíbe os Estados Unidos de estender jurisdição para outros países em casos de corrupção. Olha só essa decisão aqui, hein? Inclusive é extensa, vamos lá. Essa reportagem. Em maio do ano passado, a Suprema Corte dos Estados Unidos expediu 2 decisões que anularam condenações por corrupção de um alto funcionário do governo do Estado de Nova York e do proprietário de uma empresa de construção. São 2 casos de suborno de autoridades governamentais para levar vantagem em contratação de obras públicas. Em Perkov States, United States, em Criminal versus United States, a Corte limitou a aplicação de dispositivo de lei federal que criminalizam atos que privam o governo de receber serviços honestos, honest service, que significa fraudar o interesse público. O principal dispositivo em questão é 1346 da Consolidação das Leis Federais dos Estados Unidos, definido como uma lei sobre fraude eletrônica e serviços honestos. A norma proíbe pessoas de atrair seus empregadores, engajando em um esquema de suborno e propina com o objetivo de canalizar dinheiro para os seus próprios bolsos. O dispositivo analisado pelas cortes é 1343 da USC, que define fraude eletrônica, resumidamente, a utilização de meios eletrônicos em um esquema ou artifício para cometer fraudes ou obter dinheiro. Aqui vai falando, vamos ver. Essas decisões não tiveram grande repercussão, mas uma sentença da juíza federal Pamela, em setembro de 2023, teve. Ela provocou uma reviravolta nos casos de altos dirigentes do futebol mundial e executivos de mídias que foram condenados a pagar multas, algumas delas milionárias, por corrupção. Aí está, né? Maneira de ganhar dinheiro fácil, até tentando burlar a lei, não dá mais certo. Aqui é o texto extenso. E está aí a informação. Ok, meus caros, já está dando nosso tempo, é meia hora de programa, começando um pouquinho tarde, do News Jurídica, já trouxemos aí mais de 3 ou 4 notícias. Essa foi a primeira edição, um abraço. Muito obrigado aí pela participação de alguns. E nesse horário a gente estará trazendo essas notícias e tecendo comentários. Até uma próxima!